A Assembleia Legislativa do Maranhão, como Casa do Povo, busca sempre estar perto da população. Isso passa também pelo entendimento do que é tratado e discutido pelos deputados e deputadas dentro do plenário e o que se torna lei. E como parte das comemorações pelos 190 anos do Parlamento Estadual e pelos 35 anos da promulgação da Carta Estadual de 1989, foi lançada uma edição comemorativa da Constituição Anotada do Maranhão, com conteúdo jurídico sendo apresentado em texto mais acessível. A iniciativa evidencia a necessidade de aproximar o cidadão da legislação, tornando o conhecimento jurídico mais democrático e fortalecendo a participação popular na vida política. O conhecimento popular sobre a Constituição do Maranhão é o nosso assunto de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nesta edição, vamos falar sobre a Constituição Anotada do Maranhão. E para esta conversa, recebemos a consultora-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, Luzenice Macedo, e o consultor legislativo de Direito Constitucional, Dr. Anderson Rocha. Eu começo perguntando à Luzenice. A gente sabe, Luzenice, que a produção legislativa aqui ela não para na Assembleia Legislativa. Inclusive, dentro dessa produção, acaba gerando emendas à Constituição. E é difícil a gente reunir em um só livro toda essa dinâmica. Eu gostaria de saber se é esse o papel também da Assembleia, ela cumpre esse papel quando ela fornece esse livro reunido, ofertando à população maranhense? Então, esse é o resultado de um processo longo que a gente vem trabalhando já há algum tempo e a presidente Iracema constituiu um grupo de trabalho presidido pelo deputado Neto e com o diretor-geral da mesa, doutor Braulio Martins, o procurador da casa, doutor Bivar, e eu com as mãos no time que ia executar a tarefa. Então, nós, antes de começar o processo, nós revisamos rigorosamente o texto constitucional para assegurar que os maranhenses tivessem um texto atualizado e condizente com todas as emendas que ele recebeu ao longo desses 35 anos, né? Então, aí a gente enxerga uma culminância e é esse lugar de atualizar as normas para que a sociedade possa conhecê-las e refletir se ela está atendendo aos anseios sociais. Anderson, na abertura do programa eu falei que a Assembleia completa 190 anos e a Constituição 35. Para quem não é da área do direito, vai ficar esse tempo. Mas e a Constituição? A Assembleia é mais velha do que a Constituição? Eu queria que tu explicasse para a gente como é que acontece essa Constituição de 1989 aqui no Maranhão. Em que contexto ela surge? Certo. A Constituição de 89 do Maranhão, ela decorre de uma exigência da Constituição Federal de 88, que veio de uma revolução popular para que tivéssemos a democracia de volta e tivemos esse lapso de 1 ano para fazermos uma nova Constituição. Não significa que a gente não tinha regras constitucionais anteriores a essa de 1989. Mas com essa história acontecendo no nosso país, o país hoje teve 8 constituições com essa atual em vigência, né, de 88. Tivemos também algumas outras constituições estaduais decorrentes dessas constituições federais. Desde 1824 a gente teve a primeira Constituição Federal, 1891 a segunda e assim por diante até chegar em 1988. Com essa de 88 tivemos uma regra na Constituição para que os estados federados tivessem também a elaboração de seu texto constitucional, trazendo os princípios da Constituição Federal de 88, mas também buscando atender a organização dos poderes no âmbito estadual e os anseios da população também dentro daquilo que a Constituição de 88 assegura também para a população. Ok. Luzenice, você começou a falar, né? Eu imagino que o trabalho foi grande, falou que aí é o lapso temporal até a gente concluir com esse livro aí demandou muito tempo. A quantas mãos foram feitas aí a Constituição? Não dá para contar aqui que eu corro o risco de falhar, mas é que a gente compõe uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente
revisa o texto, desde nós tivemos uma pesquisa importante e fomos lá no texto original de 1989, daí analisamos rigorosamente, fizemos uma revisão da técnica legislativa desde a primeira publicação nos originais, percorremos todas as emendas constitucionais que hoje totalizam 101 na Constituição Estadual. Os parlamentares propuseram uma proposta de emenda para revisar essa técnica das questões que nós encontramos que precisavam ser revisadas. Depois nossa equipe trabalhou para que se tivesse as atualizações com as normas que precisam ser adequadas e de forma obrigatória em relação à Constituição Federal, né? A Constituição Federal tem os dispositivos de reprodução obrigatória. Quer dizer, ele determina lá o que as constituições estaduais têm que repetir, basicamente. Então, identificamos, através desse estudo, mais a necessidade de uma proposta de emenda constitucional para atualizar esse texto. E aí sim, depois de uma jornada de quase um ano, nós tivemos o texto atualizado da Constituição Estadual. E aí a gente passa por especialistas no direito constitucional, como é o meu colega que está aqui na bancada, e tem outros, da pesquisa bibliográfica, Como é que foi dividido? Cada um pegou essa parte aqui da Constituição? Sim, porque lá no processo da Constituição anotada já, aí a gente divide pelas especialidades, porque o processo de anotação, ele é um processo em que a legislação, a Constituição, a gente vai nos dispositivos dela e verifica as leis que estão regulamentando aquele dispositivo e também os julgados, né, a jurisprudência sobre aqueles dispositivos constitucionais. Então, aí a gente tem uma equipe multidisciplinar e a gente distribuiu para cada um e também com o auxílio de alguns procuradores da casa, todo o texto constitucional foi distribuído para que a gente fizesse esse trabalho de anotação também. Anderson, quando a gente fala em Constituição comentada, comenta cada artigo e cada artigo daquele traz também, como a Luzenice já falou, os acórdãos, as decisões relativas àquele tema. Como é que funciona isso? Desculpa a minha ignorância jurídica também. Não. Nessa publicação nós fizemos anotações, não é comentário artigo por artigo, não é explicando detalhadamente como funciona cada artigo, cada dispositivo. A gente buscou, dentro dessa divisão que a Luzenice acabou de mencionar, para cada área, consultor que é na área de direito administrativo, vai ficar com determinados artigos que tratam sobre direito administrativo e vai buscar julgados que tiveram sobre aqueles dispositivos. Por exemplo, dispositivos que falam sobre a aposentadoria dos servidores. O que nós já tivemos de julgados no STF e no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado envolvendo aquele assunto. A consultora dessa área fez essa pesquisa. Tivemos consultor também na área de direito tributário, que tem muitas disposições tributária e orçamentária também na área da Constituição. Fizeram essa pesquisa. Então, não foi um comentário artigo por artigo, mas sim trazer o que a legislação nossa e brasileira traz naqueles dispositivos e também alguns julgados, súmulas do STF, súmulas dos principais tribunais também que a gente busca ter relacionamento, STJ, TRF, TJ do Maranhão, trazem orientações para que a gente busque melhor compreender aqueles dispositivos. Então, é uma série de levantamentos, não são estritamente assim, tecnicamente falando, comentando artigo por artigo, carregando a pessoa para compreender, mas leu esse artigo, é importante que você leia também esse julgado, é importante que você leia também alguns artigos dessa lei para compreender melhor o que decorre essas disposições aqui da Constituição. Agora eu imagino que, além do trabalho ser árduo, Anderson, é um pouco injusto também, né? Porque terça-feira nós vamos ter sessão aqui na Assembleia Legislativa. Aí, se tiver votado uma emenda à Constituição, ela já está um pouco desatualizada, é isso também, né? Isso. Nós do ramo jurídico, quando vamos fazer alguma publicação, a gente sempre fica com esse receio. Será que vai atualizar amanhã? Será
será que vai ter atualização semana que vem? Mas faz parte desse nosso trabalho. A gente precisa ter essa publicação também. A população muitas vezes exige um local digital para buscar esse texto atualizado. E aí foi esse o objetivo da gente, não só compilar a Constituição do Maranhão com todas as atualizações, as emendas que ela teve, mas também o que essa pessoa, quando for buscar no site da Assembleia, o que ela vai encontrar além das atualizações, quais são os julgados que fazem referência àqueles artigos. Ok. Então a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para bater o papo sobre a Constituição do Estado do Maranhão. Aguarda aí que é só um instante, a gente volta já. Estamos de volta com o Contraplano, hoje falando sobre a Constituição anotada do Maranhão. E a gente está recebendo aqui a nossa consultora-geral da Assembleia Legislativa, Luzinice Macedo, e o doutor Anderson Rocha, que é o consultor legislativo de Direito Constitucional da Assembleia Legislativa. Luzinice, a iniciativa da Assembleia com a reedição da Constituição é reaproximar o cidadão da legislação, né? Como é que, no seu entendimento, isso facilita esse entendimento da população? É um desafio, né? É um grande desafio, porque os textos legais, há um senso comum de que os textos legais são do interesse dos operadores de direito, né? Então, há esse senso comum. E a gente precisa fazer a sociedade compreender que a lei é para todos, né? Então, se a lei é para todos, a compreensão dela, a feitura dela, é também para todos. Então, quando a gente desenvolve um trabalho como esse, a gente, por exemplo, no caso da anotada, quando a gente abre a anotada e lê um dispositivo, a gente de pronto já lê as leis que regulamentam, né? Como eu disse anteriormente. Então, numa só leitura, as pessoas vão ter acesso a uma informação que está organizada e consolidada em um só texto. Então, uma lei que nasceu em 2024, ela já vai estar aqui junto aos dispositivos constitucionais. Então, de qualquer que seja a área, no campo da cultura, no campo do planejamento urbano, no campo ambiental, dos direitos sociais, enfim, urbanísticos, as pessoas que lidam, as pessoas, quaisquer que sejam elas, que queiram uma compreensão dos seus direitos, que queiram saber se aquela demanda da sociedade contemporânea está posta aqui, a nossa Carta Magna é um reflexo disso, né? De o quão esses dispositivos legais estão atualizados para enfrentar os desafios da contemporaneidade. Isso é de todo mundo, né? A gente precisa compreender isso. Anderson, nessa questão de aproximar e facilitar o entendimento da Constituição Estadual, as pessoas criticam muito, a Constituição é muito extensa, se não me engano, são quase 300 artigos, 200 e tantos. Isso dificulta o entendimento da população? A nossa Constituição Federal, ela já é muito extensa, né? Na doutrina a gente coloca como prolixa, inclusive, porque ela trata de muitos assuntos que em diversos outros países não são considerados constitucionais, não seriam necessários estarem na Constituição, como direitos fundamentais, como organização dos poderes, estruturação e organização dos poderes. Diversos outros assuntos estão na Constituição. E a nossa Constituição Estadual trouxe isso também. De fato, ela é bem extensa, tem 276 artigos, mais quase cento e tantos artigos no ato das disposições constitucionais transitórias, que são disposições que precisam existir de trânsito entre uma mudança da Constituição para uma nova emenda constitucional que a gente possa ter. Então, de fato, traz essa bagagem, mas foi entendido por aqueles constituintes em 89 que era importante ter todo esse regramento, né? Nós elegemos, nosso povo naquela época elegeu aqueles constituintes, então temos essa bagagem para trabalhar, para tratar, para estudar, né? Operadores do direito. Tem uma certa facilidade, eu sempre, quando dou aula disso, quem é do direito já tem uma facilidade de estudar a Constituição do Estado, porque ela é muita coisa, traz as regras da Constituição Federal, então, é extenso? Mas tem muita coisa que já tem lá. Então, se você já fez seu trabalho lá da Constituição Federal, muita coisa que você só vai aproveitar, não vai ter muita novidade que seja tão diferente daquilo que tem na Federal, não.
O Anderson, além de consultor, também é professor. Essa questão dos concursos, que solicitam muito a questão da Constituição, isso também ajuda as pessoas a terem mais contato, conhecimento? Desde a minha época, né, quando eu fiz o concurso... Não é tão assim, minha época, na minha época, 10 anos atrás, da época da Luzenice, como ela mencionou, 20 anos, a gente sempre teve essa cobrança nos concursos daqui da Assembleia, nos concursos do âmbito estadual como um todo, via de regra, cobram a Constituição do Estado do Maranhão como uma legislação estadual a ser estudada por aquele que quer entrar no serviço público em cargos efetivos, e ter esse material compilado. Nós, como Casa do Povo, como Casa Legislativa, nós precisávamos ter isso bem compilado, bem estruturado, dando essa segurança para quem vai estudar e vai fazer concurso, ter essa segurança de que está lendo um arquivo correto, está lendo um arquivo mais atualizado possível dentro daquilo que a Casa Legislativa trabalhou e propôs para a população. Então, também é uma ajuda não só para a população em geral, mas do âmbito específico para concurso, também ajuda demais. Luzenice, uma pesquisa nacional do Data Senado, ela apontou que cerca de 50% dos entrevistados revelaram não ter nenhum conhecimento sobre a Constituição ou um baixo conhecimento sobre a Carta Magna. No seu entendimento aí, o que parece que as pessoas não se preocupam com a lei? Elas acham que não mexe com a vida dela, quando na verdade mexe muito, né? Olha, é um reflexo da nossa sociedade, né? De não reconhecer os seus direitos e também não ter o nível de consciência necessário para reclamar os direitos também, né? De construir e reclamar os direitos. Então, e desse distanciamento de que eu tanto falo, né? Por exemplo, eu que destaco sempre, você é uma das pessoas que ouve muito isso, eu sou uma bióloga, cercada de operadores de direito, mas que aprendo todos os dias com ele, aprendo o processo legislativo. É natural que uma pessoa que se aproxime da compreensão do direito na letra, né, ela vai ter mais condições de, como cidadã, reclamar por políticas públicas, né, por os direitos que são de todos nós, né? Compreender o lugar dela nessa sociedade, né? Essa perspectiva da Constituição, que é tratar os diferentes com diferença, né? Então, eu tenho pessoas em situação de vulnerabilidade, eu tenho pessoas que precisam ser tratadas, e esses direitos, muitos deles estão assegurados na letra, e para além disso, também com eles eu aprendo, olha, para além das letras, nós temos que enfrentar os desafios da implementação dos direitos, né? Então, como é que a sociedade contemporânea vai assegurar que esses direitos sejam implementados se ela nem os reconhece? Então, é um desafio também que, quando a gente edita a nossa Constituição e põe disponível, é preciso que a gente destaque, as nossas Constituições anotada e a seca estão disponíveis no portal da Assembleia, só abrir lá no processo legislativo, nas publicações, que toda e qualquer pessoa vai poder baixar essas edições especiais. Então, quando a gente, enquanto Casa, né, Legislativa, disponibiliza esse acervo para a sociedade, a gente dá também essa contribuição para que a sociedade conheça mais os seus direitos. Já pode acessar agora, né, a Constituição? Já, e eu tenho que agradecer o esforço conjunto e harmonioso desse sistema de comunicação com quem a gente trabalhou ligadinho, em sintonia, no dia que lançou, já estava no portal. Então, está lá, qualquer pessoa pode acessar. Portal da Assembleia Legislativa, e lá no link Processo Legislativo, dentro tem as publicações, todas elas e outras que nós também lançamos. Ok. Anderson, no imaginário popular, as leis são apenas, a gente até falou ainda há pouco, são apenas para os advogados, para as pessoas que operam o direito, mas na verdade não é bem isso, né? Isso. Agora, a resposta a gente vai dar no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, e aí no próximo bloco a gente continua o nosso contraplano. Estamos de volta com o último bloco do Contraplano de hoje, falando sobre a Constituição anotada do Maranhão. Estão conosco a consultora-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, Luzenice Macedo,
e o consultor legislativo de Direito Constitucional, doutor Anderson Rocha. E a gente, no bloco passado, ia terminando justamente perguntando para o Anderson sobre no imaginário popular, essa perspectiva das pessoas de que as leis são apenas para quem entende, para os advogados, para os operadores do direito. Mas, na verdade, não é assim, né? Não. A gente fez também esse trabalho, complementando a pergunta também anterior da Luzinice e essa pergunta. A gente fez um trabalho de buscar garantir a aplicação de uma outra lei que nós temos também aqui no Estado, a Lei Complementar 115 de 2008, que trata sobre justamente como elaborar as normas, o regramento para isso, para que seja bem mais acessível para a população aquele texto que está sendo colocado pelos legisladores. E um dos princípios que essa lei traz é a clareza. Na clareza, a gente precisa garantir que não só quem é operador do direito consiga ler e compreender. A gente tem que entender que pessoas que não são da área jurídica precisam ler aquele artigo e saírem compreendendo o que está escrito lá. Claro que tem algumas regras, algumas nomenclaturas que são muito técnicas, que são de áreas científicas que não tem como mudar. Mas aquilo que é do cotidiano, essa legislação exige que a gente repita, não precisa ficar com melhoria linguística para deixar o texto mais aformoseado, para deixar melhor escrito. Não, pode repetir a mesma nomenclatura, é para ser enfático naquilo que está deixando claro que a população para saber. A Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, na lei tem que constar sempre a mesma nomenclatura para que a pessoa saiba do que ela está tratando, o que a lei está obrigando, o que a lei está garantindo. E buscamos fazer isso, né, nesse assessoramento que a gente faz, e sempre que possível a gente propõe mudanças para os parlamentares. Olha, seu projeto está muito bom, mas vamos buscar deixar mais claro para a população essa nomenclatura, essa redação. E aí, graças a Deus, temos uma boa aceitação, justamente para atingir e mudar esse cenário de que as leis são para todos, vamos garantir para todos então. Luzinice, a gente falou aí que o tempo foi, né, mais de um ano, né, na elaboração. Qual foi o maior desafio nesse trabalho aí? Olha, foram muitos mesmos. A casa tem uma dinâmica. Lembrando que vocês não podiam interromper o trabalho de vocês de consultores, não, né? E tampouco a dinâmica do plenário. Os nossos parlamentares têm os seus trabalhos no plenário, têm os seus trabalhos nas comissões, então eles não pararam nem um minuto para a gente desenvolver esse processo. Então eu literalmente, às vezes, tinha que chamar os nossos parlamentares no braço, assim, vamos embora hoje sentar para... Então, basicamente, o fator tempo, né, num processo que era diferenciado e era rigoroso, né? Nós tínhamos que submeter ao olhar dos parlamentares, especialmente do nosso presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que era o presidente do grupo de trabalho, que ele se debruçasse sobre o que nós tínhamos revisado, se debruçasse sobre as propostas de emenda constitucional que atualizariam, modernizariam o texto da Constituição, submetesse isso à mesa diretora. Então, quando você tem um processo que ele não está na rotina do plenário, nem na rotina das comissões, a gente tem mais trabalho de acessar a agenda dessa casa que tem a sua própria dinâmica, né? Esse foi um grande desafio, realmente. E coube, em geral, a mim. Em geral, eu que fiquei com o fator tempo em meu desfavor. Anderson, apesar de ser de competência do Legislativo, né, a criação das leis, a população também pode ser auxiliar na formação dessas leis. De que forma as pessoas que estão nos assistindo aí, elas podem entender que elas também podem participar na criação das leis? A Assembleia tem o canal da ouvidoria, que é uma primeira porta online, que a pessoa pode dar ideia, propor, e a ouvidoria vai direcionar para a comissão permanente específica daquela área para analisar aquela ideia e transformar em projeto de lei. Seria um primeiro canal e bem mais rápido para a população. Ou a população poderia se direcionar, um cidadão ou em grupo de uma associação, um grupo de pessoas, se direciona a algum gabinete de algum deputado que a pessoa tem maior proximidade, para poder apresentar o projeto e o deputado encampando aquela ideia
sendo de competência do Legislativo iniciar esse projeto, certamente o parlamentar vai acatar aquela ideia e fazer o devido protocolo do projeto de lei. Ou então, o que é um pouco mais complexo, mas é um permissivo constitucional, é a lei de iniciativa popular. Cidadãos do nosso Estado, eleitores, não só quem mora aqui, mas tem que ser eleitor, 1% do nosso eleitorado tem que se reunir em todo o Estado, dividido em 18% dos municípios, que dá em torno de mais de 40 municípios, e em cada município 0,3% dos seus eleitores. Veja que foi um pouco mais complexo, só esses percentuais. Para entender, então, né? Mas imagina aí essa quantidade de pessoas assinando o texto, dando seu RG, dando seu CPF e principalmente dando o número do seu título de eleitor para comprovar que é cidadão daqui do nosso Estado, para poder protocolar esse texto aqui na Assembleia Legislativa, né? Esse é um instituto que existe há muito tempo. No nosso Estado, nós nunca tivemos esse instituto por conta desse problema, no âmbito, problema assim, burocrático de juntar esse tanto de gente. No âmbito federal, só tivemos 4 leis que passaram por esse crivo de iniciativa popular, mas, como eu falei no começo, o cidadão tem uma possibilidade um pouco mais célere para buscar aquela demanda. Tive uma ideia, como é que eu faço? Entra na ouvidoria, manda mensagem, ou então direcione-se a um gabinete de um dos parlamentares que seja mais afeto à sua linha de pensamento para propor a sua ideia, que certamente será muito bem ouvida. Luzenice, o tema é interessante, é oportuno, mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa, do Contraplano, e eu queria que você fizesse suas considerações finais ou falasse alguma coisa que eu não questionei, queria falar mais alguma coisa. Então, só acrescentar um pouco também ao que o Anderson falou, tem um instrumento que a Casa muito bem utiliza, que são as audiências públicas, que é uma comunicação direta com a sociedade, é um momento em que a sociedade reclama aquele momento, é um momento em que ela demonstra conhecimento de algum tema, conhecimento sobre um problema que interfere na convivência das pessoas. Esse é também um momento de aperfeiçoar as normas, né? Porque ela traz processos. Ou então, às vezes é um momento de aperfeiçoar a norma, às vezes é um momento de acompanhar uma política pública que não está contente. Então, é também um chamado, eu penso que a gente entrega, a mesa diretora dessa casa entrega este produto importante, que é uma Constituição atualizada e anotada. E, para além disso, a sociedade, a gente clama à sociedade para que ela assuma esse senso de coletividade para também participar ativamente da construção das políticas e do processo de construção de novas normas, revisão e tudo mais, né? Que o sujeito ativo, um processo de construção coletiva, ele sempre será mais, ele sempre terá mais alcance, né? Sempre será mais eficaz. E é o meu desejo enquanto cidadã também. Ok, obrigado. Parabéns, os parabéns vai para a Luzenice também, para o Anderson. E eu queria, Anderson, deixar essa mensagem aí para quem está nos assistindo, da importância de conhecer principalmente a Constituição do seu Estado. Na Constituição que nós temos a linha mestre dos nossos direitos, né? Dela decorrem as legislações, os decretos legislativos, as portarias, vários outros regulamentos que decorrem dessa Constituição. Então é muito importante que você pegue a sua Constituição estadual, leia, principalmente naquela área que você é mais afeto, na área de meio ambiente, como a Luzenice mencionou, na área de educação, na área de saúde e previdência, e busque garantir os seus direitos e implementá-los o mais rápido possível. Ok, doutor Anderson, Luzenice, agradeço. Eu queria só, a Constituição aqui é comentada, gente, eu mostrar aqui, a gente não mostrou, ela está todo tempo aqui, ó. Essa Constituição aqui, livro bastante grosso aí, para quem tiver interesse aí, está disponível no site da Assembleia Legislativa, né? Exatamente. Bacana, essa aqui, feita aí a não sei quantas mãos, né, Luzenice? Há várias. 20, muitas. Parabenizar também a presidente Iracema Vale pela iniciativa, né? Que as comemorações do aniversário de 190 anos, a semana de aniversário, culminou com o lançamento dessa Constituição. Mais uma vez, obrigado, gente. Nós agradecemos. E chegamos ao fim do nosso Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação em nosso canal no YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá. Paz a todos e nos encontramos por aí.